história da Bíblia com vocês, claro! Meus queridos, mas antes da gente começar a nossa linda história, que a história hoje, ó, linda, linda, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Pai, graças nós te damos pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de compartilhar da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por ter deixado este livro tão maravilhoso, com lindas histórias. E agora, Senhor, quando estaremos ouvindo mais uma bela história, que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração e tirar grande proveito para as nossas vidas. Abençoe cada criança, cada adulto, cada pessoa que está ouvindo e assistindo essa história. Em nome de Jesus, amém. Meus amores, muita saudade de vocês, viu? Eu não vejo a hora da gente se encontrar, fazer aquela grande festa, vai ser só alegria. Meus amores, vocês alguma vez já saíram assim para passear com a escola? Ou saiu para fazer um piquenique? Ou saiu para dar um passeio? Ah, claro que já, né? Todo mundo um dia já saiu para passear. E todas as vezes que vocês vão passear ou com a escola, com alguém, o que a gente leva? Um lanchinho, não é verdade? É, porque quando bate aquela fome, aí a gente tem um lanchinho. E a história que eu vou contar para vocês hoje vai falar de um menino que levou um lanchinho. É verdade. Sabe qual história que eu estou falando? A história que Jesus multiplica pães e peixes. Vocês já ouviram essa história? Claro que já! Vocês são estudiosos da Bíblia, não é? Mas vale a pena repetir, não é verdade? Vamos mais uma vez ouvir essa linda história da Bíblia? Vamos lá? Então, há muito tempo atrás, um certo garoto chegou para a mãe dele e disse assim: Mamãe, você está sabendo que Jesus está ensinando lá no monte? Aí ela: é verdade, meu filho? É, Jesus está ensinando. Ah, mamãe, eu gostaria tanto de ir lá. Aí a mamãe falou assim: ah, eu não posso ir hoje. Ah, mamãe, então deixa que eu vá lá no monte. Aí ela falou assim: ah, eu vou deixar sim. Vou preparar um lanchinho para você levar. E aí, a mãe desse garoto preparou para ele uma cestinha com 1, 2, 3, 4, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E esse menino, então, foi lá para o monte onde Jesus estava. Lá no monte, Jesus estava ensinando. Olha, crianças, Jesus estava sempre ensinando, sempre curando. E aí, Jesus estava lá no monte ensinando a palavra de Deus, juntamente com os seus discípulos. Os discípulos estavam sempre ao lado de Jesus. Mas crianças, não era só isso não. Olha só, tinha tanta gente. Tinha homens, tinha mulheres, e mais homens, e mais homens, e mais mulheres, e crianças, e mais crianças. Tinha uma grande multidão. Tia Betinha, o que é multidão? Multidão é quando tem muita gente. Sabe assim, um campo de futebol cheio? Quando vai ter assim um jogo do Atlético e Cruzeiro? Ah, então, que o campo fica assim? Aí a gente chama de multidão, quando tem muita gente. E era dessa forma. Todas as vezes que Jesus ia falar, a multidão ficava lá para ouvir, porque Jesus contava lindas histórias, Jesus curava, Jesus abençoava. E a multidão ficou ali, crianças. E aquele menino também estava ali no meio da multidão, aquele menino que a mamãe tinha preparado para ele um lanchinho. E o dia foi passando, e passou a manhã, e chegou a tarde, e a tarde já estava indo embora, quando de repente os discípulos disseram assim: olha, mestre, é melhor o senhor mandar esse povo embora, porque esse povo está aqui desde cedo, eles já devem estar com fome. Manda esse povo embora para que eles possam comer, eles já estão cansados e com fome. Mas aí Jesus falou assim: não, vamos dar comida para eles. Aí os discípulos falaram assim: Jesus deve estar. Como assim? Como é que nós vamos dar
comida para esse monte de gente, para essa multidão. Seria necessário umas 200 barras de prata, de ouro, para a gente comprar tanta comida para esse povo. Mas Jesus já sabia o que ele iria fazer, né? Aí Jesus falou com eles assim: pergunta aí. De repente, alguém trouxe alguma coisa para comer. E aí os discípulos saíram lá no meio da multidão perguntando às pessoas: ei, você trouxe alguma coisa? Ei, você? Quando de repente eles encontraram com o menino e perguntaram assim: o que é isso aí, menino? Aí ele falou: eu trouxe aqui um cestinho que a minha mãe fez um lanchinho pra mim. As mamães são especiais, não são? A minha mãe fez um lanchinho pra mim com 5 pães e 2 peixinhos, mas eu não me importo de compartilhar. Eu posso compartilhar. E aí os discípulos falaram assim: olha, Jesus, é o seguinte, tem um garotinho aí, ele tá aí com um cestinho que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus falou: é verdade? Traz lá pra mim. E aí eles levaram então o cestinho com 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus falou assim: vamos dar para o povo. Aí os discípulos: acho que Jesus não tá batendo bem. Como assim? 5 pãezinhos e 2 peixinhos para alimentar esse monte de gente? Isso não vai dar certo, é muito pouco, é uma mixaria. Mixaria é pouquinho, tá, gente? Aí, Jesus falou assim: traga pra mim. E aí, Jesus pegou o cestinho que eu fiz bem grandão pra vocês, ficou até maior que Jesus, né, gente? E Jesus pegou o cestinho, levantou para o céu e deu graças e abençoou e falou: obrigada, Deus, por esse menino ter trazido esse lanchinho para nós. O Senhor é maravilhoso, meu Pai. E abençoou. E aí, crianças, Jesus falou assim: discípulos, venham cá. Mande que as pessoas se sentem aí na grama. E lá onde eles estavam tinha muita graminha verdinha. Então Jesus pediu que as pessoas se dividissem em grupos e se assentassem na grama. E aí ele tinha quantos discípulos, crianças? Isso mesmo, 12 discípulos. E sabe o que aconteceu? Jesus chamou seus 12 discípulos para que eles distribuíssem. E Jesus foi partindo o pão e o peixe. O pão e o peixe. Jesus partiu um pão, partiu 2, partiu 3, partiu 4, partiu 5, partiu um peixe, partiu 2 peixes. E tia Betinha, acabou. Não acabou não. Quanto mais Jesus ia partindo, mais peixinhos iam surgindo. Olha só, crianças! Quantos peixinhos foram aparecendo? Tia Betinha, e pão? Quanto mais Jesus ia partindo o pãozinho, mais pãezinhos iam aparecendo. Olha só, crianças! Uau! Quantos peixinhos e quantos pães! E vocês não acreditam. Apareceu peixinhos e pãezinhos para toda aquela multidão. E a Bíblia diz que só homens, sem contar mulheres e crianças, eram 5.000 homens. E toda aquela multidão foi alimentada. E sabem o que mais? Depois que todos já tinham comido bastante e tinham as crianças que ficavam assim: eu quero mais, Jesus, eu quero mais um pedacinho de pão e mais um pedacinho de peixe. E Jesus deixou que todos repetissem quantas vezes quisessem. E depois que toda a multidão já estava satisfeita, que já tinham comido, sabe o que Jesus falou para os discípulos? Olha, discípulos, recolham aí as sobras. Crianças, vocês sabem quantos cestinhos sobraram de pães e peixes? Não sabem não? Peraí. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Crianças, sobraram 12 cestos cheios de pãezinhos e peixinhos. Sabe por quê? Porque Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E ele diz:
Vamos recolher porque nós não podemos desperdiçar o alimento e vamos dar para as pessoas depois no outro dia. Olha só, crianças, que história maravilhosa! Quantas lições nós podemos tirar dessa história, não é verdade? Primeira coisa que nós podemos tirar dessa lição, que nós devemos ser bondosos. Aquele garotinho, cadê ele? Onde é que ele está? Ah, ele está aqui. Aquele garotinho, ele foi se encontrar com Jesus e ele levou um lanchinho para ele. Mas quando ele ficou sabendo que Jesus estava procurando alguém que tivesse o alimento, o que ele fez? Ele falou: Jesus, eu trouxe um alimento para mim, mas eu não me importo de dividir com as pessoas. Olha só, crianças, vocês têm dividido o seu alimento, o seu lanchinho lá na escola? Você tem dividido o seu brinquedo com seu amigo, com seu irmão? Nós precisamos dividir, não é verdade? O Senhor Jesus, Ele espera isso de nós. E olha só, aquele menino levou um lanchinho só para ele e Jesus fez um milagre que alimentou uma grande multidão. Outra lição que nós podemos aprender é que nós precisamos orar agradecendo ao Senhor o alimento. Você ora? Lembra que Jesus pegou os pães e os peixes e elevou aos céus e orou agradecendo aquele alimento? Então não se esqueça de agradecer ao Senhor pelo alimento que você tem, pelo lanchinho que a mamãe prepara para você. E mais uma lição ainda, nós não podemos desperdiçar. Olha, Jesus mandou que recolhesse todas aquelas sobras de pães e peixes para que depois pudesse servir novamente. Nós não podemos desperdiçar, crianças. Não desperdice nada. Porque às vezes tem pessoas que não têm o que comer. Então, quando você tiver muito, não desperdice e quem sabe você pode ajudar uma pessoa que não tem o que comer. Viram só quantas lições nós podemos tirar dessa história? E lembre-se sempre, Jesus, Ele opera grandes milagres. Olha aí, mais um milagre que Jesus fez. Multiplicou pães e peixes. E que maravilha, não é verdade? Então, meus amores, que vocês continuem aí sendo bondosos, dividindo o que vocês têm, sendo gratos a Deus por tudo que Ele dá para vocês e também não desperdicem nada, ok? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima história. Tchau, tchau!